E aí, pessoal, bora caquear? Lembrando, caquear, esmiuçar, tergiversar, conversar sobre, tentar ir um pouco mais profundamente nas coisas. Aqui a gente está trazendo dois amigos de longa data para mais uma conversa, para caquear um pouco mais. E eu vou pedir que eles se apresentem. Doutor Fábio Moura, por favor. Bom dia, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou Fábio Moura, eu sou médico clínico e endocrinologista e metabologista, sou preceptor do IMIP, também trabalho no Hospital Oswaldo Cruz e é uma honra poder estar aqui trocando uma ideia. E doutor Érico Carvalho. Doutor Érico, por favor. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Sou Érico Carvalho, sou endocrinologista também clínico. Atualmente estou como presidente da SBEM Regional Pernambuco, é um grande privilégio estar exercendo essa função. E também sou ligado ao ensino, coordenação da residência de endocrinologia do IMIP, onde eu tenho o prazer de trabalhar com o Fábio e Ana Carla, Thaís e Mônica, né, nossas colegas. Além também de hoje estar como professor da Universidade Federal em endocrinologia e como preceptor de clínica médica, voltando de novo lá no Santa Joana, né? Nós temos residência de clínica médica, estamos lá junto com essa turma nova de novo aí. Então, eu sou amigo deles, né? Minha moral é porque eu sou amigo deles dois. Amigo de longa data, quando eu digo doutor Érico, eu conheço há 32 anos, né? Uma grande satisfação. Colega de turma. Eles ficam dizendo que eles são clínicos, mas clínica quem faz clínica médica. Fez endocrinologia, já diminuiu a área de atuação. Inclusive, o pessoal de rede social diz que endocrinologista é infeliz, né? O endocrinologista é obeso, o endocrinologia é tudo assim, porque fala contra, né? não toma remédio, não sei o quê. Todos os endocrinologistas são infelizes. E aí, vocês são infelizes? Essa é uma pergunta legal. Primeiro, defina a felicidade, né? O que é ser feliz? Não sei, se ser feliz é estar em paz, se ser feliz é você gostar do que faz, se ser feliz é você ter propósito, eu me defino como alguém feliz, embora, de novo, isso flutua, como tudo na vida, como a homeostase da vida, como os hormônios, como o metabolismo, isso flutua, o que a gente não pode permitir é que ele flutue demais, ele tem que flutuar dentro de uma faixa mais estreita, mais controlada. Mas sim, eu responderia que sim, mas com essas considerações eu responderia que sim. Também, ser feliz fazendo o que gosta, gostando de fazer o que gosta e tendo uma estrutura emocional bem estruturada como eu acho que eu tenho, eu me considero muito feliz. Eu vou pegar o gancho que vocês trazem pra gente, né? As coisas oscilam, né? Não existe muita coisa estanque na vida, não, né? E a gente tem uma brincadeira que eu gosto de fazer. Tem uma indústria famosa, né? E quando eu não vou falar o nome, porque eu não sei se eu posso, mas vou falar a propaganda, todo mundo vai saber. Que o pessoal de marketing e publicidade é genial, né? Eles são brilhantes e eu fico impressionado como, às vezes, a mensagem é passada e a gente nem pensa, né? Aí tem uma indústria que diz assim, para qualquer fome, e aí é o nome da empresa, né? Para qualquer fome, gente. Para qualquer fome. E isso passa a ideia de que tudo está ao alcance de um botão, né? A gente resolve qualquer fome. A gente resolve a fome física, a gente resolve a fome de felicidade, a gente resolve a fome de um corpo perfeito, a gente resolve a fome de um status quo apertando um botão. Só que quando a gente vai para a realidade, a vida é um pouco mais reflexiva, né? Eu vou voltar um pouquinho a uma poesia que o pessoal musicou da década de 80, que diz, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E faz uma brincadeira com desejo, necessidade e vontade, né? E tentando trazer uma diferença. E tem gente que acredita nessa falsa sensação de controle, né? Quando eu quiser, eu faço do jeito que eu quero, no prazo que eu quero. E quando não consegue, uma frustração. E em busca disso, e aí traz um pouco do que a gente vai discutir aqui, a gente cria atalhos. E esses atalhos, eles às vezes funcionam, levam você antes ao resultado que você pretendeu. Mas como você não vivenciou o caminho habitual, né, você não está preparado
para oscilação, e aí eu volto para o gancho que Fábio trouxe aqui. Tudo oscila, né? Como você usou o atalho para subir, às vezes você não está preparado para a volta, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as reposições, sobre as manipulações do corpo humano através de hormônios e outras substâncias, e seus potenciais benefícios e danos para a saúde. Eu faço clínica médica, medicina interna, não sou endocrinologista, mas vocês devem imaginar que invariavelmente a gente recebe no consultório os pacientes, a gente faz avaliação clínica de rotina, individualizada, como a gente imagina que deve ser, a literatura traz. E diz, doutor, peça minha testosterona aí. E às vezes eu tenho um trabalho para explicar que se a gente tivesse indicação de estudar aquilo, não seria só a testosterona, tem outras coisas que a gente teria que ver, e o potencial danoso que tem ele olhar o número, né? E aí queria só puxar, aproveitando o gancho da variação, Fabinho e Érico, para vocês comentarem um pouco sobre isso, né? Vocês também devem receber isso 1000 vezes em consultório. Veja bem, hormônios, sem sombra de dúvidas, são ferramentas extremamente poderosas. Então, se você administrar hormônio para qualquer pessoa, ele vai ter um efeito. Ponto. Se a gente pegar a testosterona, que é a bola da vez, se você usar testosterona, ela vai ter uma ação pleiotrópica, ela atua em diferentes sítios e vai atuar no músculo, estimulando a síntese proteica, aumentando a massa magra, vai acontecer, e vai atuar no tecido adiposo, diminuindo um pouquinho o tecido adiposo. Então, se você for discutir composição corporal, usar testosterona faz diferença. O ponto é, dentro de uma faixa fisiológica, e tem 6 posicionamentos, Marcinho, 6 posicionamentos de entidades sérias, eu não estou falando de picareta, eu estou falando de entidade científica séria, com diferentes pontos de corte. Então, se tem 6 posicionamentos de 6 entidades sérias, é porque é uma coisa que não está totalmente estabelecida. Mas, a grosso modo, a gente poderia dizer que, indubitavelmente, uma testosterona maior que 400, tá? Estaria normal num homem adulto. Indubitavelmente, se a gente for pegar um ponto de corte acima do qual isso aí deve, muito provavelmente estar normal, embora vai entrar a discussão de pleomorfismo de receptor. 2 caras com o mesmo nível de testosterona podem ter respostas diferentes, porque o receptor pode atuar diferente. Bom, mas se você pegar isso aí, você assumir que uma testosterona normal entre 400 e 900, você só vai ter essa ação anabólica quando você jogar isso para cima de 1.000, 1.500. E não tem nenhuma dúvida, isso vai atuar, vai aumentar a massa magra, vai diminuir gordura. Isso é estimulante do sistema nervoso central. Então o cara vai ficar mais ligado. Melhora a libido. 20% dos pacientes, dos usuários de esteroides anabolizantes, não usam porque querem ter melhor shape, como eles chamam, não. Usa porque eu fico mais ligado, eu fico mais autoconfiante. Exatamente. Então ele usa por autoconfiança. Só que entenda, quando você usa isso aí, você começa a aumentar o risco também de efeito colateral. E para discutir efeito colateral, Érico pode falar melhor de NNT e NNH do que eu, você vai ter que começar a discutir risco relativo e risco absoluto. Eu gosto de brincar dizendo assim, um cara que fuma uma carteira de cigarro por dia por 30 anos, ele tem 20% de chance de ter um câncer de pulmão. Quer dizer que o risco absoluto dele é 20%. Quer dizer que cada 5 caras desses, 4 não vão ter. Então a chance de não ter é maior. Mas se você comparar esse cara com um cara que nunca fumou, ele tem 10, 12 vezes mais chance. Vou pegar a mesma lógica. O cara que usa testosterona em dose suprafisiológica, o cara ou a mulher que usa em dose suprafisiológica, ele começa a aumentar o risco dele de trombose, de AVC isquêmico, de infarto, de pique hipertensivo. Ele vai ter, obrigatoriamente? Não. Do ponto de vista de número absoluto, o risco dele é até relativamente baixo. Mas se você comparar ele com um cara que nunca usou, ele vai aumentar significativamente, ou seja, ele tem um risco relativo muito maior. E isso não é saúde, não é mesmo, Exato. Uma coisa que a gente podia comentar também, que especialmente na clínica médica a gente usa muito, é check-up. O conceito de screening, de você pegar... Foi tema de podcast aqui. Excelente. Excelente. Mas a gente podia utilizar...
onde é que eu vou botar hormônio como screening? Screening você vai pegar uma população que aparentemente não está doente Isso. e eu vou tentar encontrar alguma alteração que justifique um tratamento para prevenção de um problema que vai ser muito maior se eu não fizer nada. Então, do ponto de vista, se você pensar na filosofia do screening, você dosar, a maioria dos hormônios não tem fundamento nenhum. Talvez um dos poucos que tenha é a função tiroidiana, porque a alteração da função tiroidiana ao longo da vida, ela vai aumentando a chance de você ter um hipotiroidismo subclínico e você, em alguns pacientes, você vale a pena tratar e o custo disso é baixo. Se discute isso em avaliação clínica de rotina periodicamente. Não é aquela coisa... São grupos selecionados. Exatamente. Individualizando. Ok. Vitamina D, do mesmo jeito, né? Vitamina D, a medicina interna debate mais ainda, então, né? E testosterona, que seria menos ainda, né? Apesar de que, se você for olhar também, testosterona, ela pode refletir, dependendo como você analise, até uma questão de saúde. Um cara que está cronicamente enfermo, ele vai ter um nível de testosterona baixo. Então, quando a testosterona dele começar a subir, isso é um sinal de que ele pode estar melhorando a saúde dele. Mas a gente não pode extrapolar isso para a população de maneira geral. E como o Fábio falou, o risco, quando você faz essas medicações de modo indiscriminado, como vem sendo feito hoje, especialmente na procura de estética, de melhora tanto de corporal, shape, como a gente comentou aqui, mas também do ponto de vista de melhoramento cognitivo, é melhor tomar café, fadigabilidade. Não é melhor tomar café, não, Érico? Sim. É melhor inclusive pro fígado. É melhor dormir bem, é melhor acordar na hora certa, comer de maneira correta e tomar um cafezinho. Beber pouco. Beber pouco. É melhor fazer não tudo fumar, isso aí, inclusive o vape. Que é um grande lembrar essa discussão que é o ponto que ele está apontando, que eu estou tentando apontar também. Primeiro, que existem disfunções funcionais. Ou seja, não é o hormônio que está causando problema. Ele é uma consequência. A testa está baixa, a testosterona baixou, mostrando que ele tem alguma coisa que está influenciando a homeostase dele. Pode ser uma doença aguda, isso a gente vê com muita frequência, então dosar de maneira indiscriminada. Logo depois que você teve, por exemplo, um quadro viral grave, sei lá, uma Covid, por exemplo, ela vai estar baixa, porque o organismo ainda está se recuperando e ele vai melhorar os níveis. Respeitar o ciclo circadiano também é fundamental. Não pode dosar em qualquer momento, porque ela pode dar alterada porque está num momento de baixa. Então, você dosar a testosterona no período da tarde, ela vai estar mais baixa que no período da manhã. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora que você vai solicitar e na hora que você vai analisar. Então, a gente não pode banalizar a solicitação nem a análise. Se você analisar num contexto errado, você vai raciocinar totalmente errado. Tocou num ponto crucial agora. Você não pode olhar só para número. O número, você tem que olhar o contexto, tem que olhar a tendência. Esse número está caindo, está subindo, em qual contexto isso apareceu. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, na verdade, um parêntese. Dizer assim, baixos hormônios, baixa testosterona, hipogonadismo aumenta risco também. Então, para ficar bem claro, a gente é totalmente favorável à reposição, fazendo propaganda, Érico. A gente tem um livro do qual eu e Érico somos editores, que chama Manual de Saúde do Homem. Além da testosterona. Esse livro discute outras coisas, mas a gente discute também nesse livro. A gente tem que dar um para Massinho. Vamos dar um livro. Então, nesse livro a gente coloca quando repor, indicações de repor, como repor, a reposição melhora a qualidade de vida muito e possivelmente diminui risco cardiovascular, diminui mortalidade. Deixa eu fazer um parêntese importante, porque o pessoal corta o que você está dizendo aí e edita e diz assim, aí você... a gente vai conversar vários temas aqui durante o tempo e esse assunto vai ser recorrente, esse statement. Ariano Suassuna ia ter um infarto, né? Falando de statement, falando de shape, né? E isso que eu estou dizendo, essa frase que eu vou dizer, ela vai se aplicar, vai se adequar a diversas situações. Não existe receita de bolo. Não existe um número. Você vai sempre ter que individualizar. Então, quando a gente está aqui conversando sobre algo que é feito indiscriminadamente, muitas vezes, que é a reposição de alguns hormônios, a testosterona foi um dos exemplos que eu usei, mas a gente pode falar de vários. Quando a gente está aqui falando que a reposição ela
falando mal, né? Em quem não tem indicação. Aí, quem é que indica? Aí tem que ir pro médico. Aí tem que conversar sobre. Aí tem que dividir. Quem é você? Então, aquela coisa. Você ter 120/80 de pressão arterial, naturalmente, sem precisar de nenhum tipo de ajuste, vai lhe trazer menor complicação, menores desfechos cardiovasculares ao longo da vida do que se você tiver 150% de pressão arterial e trouxer para 120/80 medicamentosamente. Então você está com o mesmo número, mas o seu desfecho é pior. Você é classificado como hipertenso. Sim. Você é hipertenso controlado, mas é hipertenso. Sim. O hipertenso controlado tem menos risco cardiovascular do que o hipertenso descontrolado? Tem. Mas tem mais risco do que o camarada que não é hipertenso. Então, assim, olhar o número é uma coisa que é difícil de entender. Numa sociedade onde a informação é superficial e é disponível. Você estuda o comecinho da coisa, né? Pergunta para o chat GPT e não sabe se funciona para você. A informação hoje está muito imediata. A turma não tem paciência para entender, às vezes, uma medida, naquele momento, ela não reflete tudo. Se você não acompanhar o que Fábio comentou, tendência, para onde eu vou, qual vai ser a minha direção? É tão tal que você não pode definir um estado de deficiência para a maioria das situações com uma dosagem só, a não ser que o cara esteja claramente com sintomas de deficiência. Aí você vai tratar. Mas se o cara não está, se você dosou pensando uma coisa e recebeu aquele valor baixo, você tem que entender e você deve repetir. Isso é uma máxima da medicina. Você tem um valor que está fora do que você esperou quando você solicitou e você não sabe justificar, é melhor você repetir, porque pode ter alguma coisa que tenha interferido no valor daquela dosagem. Por isso que os diagnósticos são evolutivos. É evolutivo. Outro esclarecimento aqui, outra fala, né? Isso aqui, o povo de investimento nos vídeos, né? Sim. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui não é uma recomendação do que você deve fazer. Sim. Isso aqui é uma conversa sobre. Se você tem dúvidas sobre o que você quer fazer, vá para o médico. E vá para alguém que lhe enxergue no indivíduo. Não puxa um papel ou não diga, deu tanto, tem que fazer quanto. Isso aí... Então, a gente está discutindo muito a questão que é importantíssima, talvez seja o ponto principal, que é, digamos assim, da deturpação da informação ou da inabilidade de interpretação de informações, mas eu vou tocar um dedo numa ferida, mas assim, é uma coisa ainda mais grave, que existe um mercado paralelo. Então, acho que a gente não pode discutir algumas coisas sem discutir mercados paralelos, sem discutir a questão, né, do mercantilismo. Tem um contexto mercantilismo. Todo. Eu vi duas coisas me chocaram muito. Uma, quando eu estava no Conselho de Medicina ainda, quando eu vi um indivíduo, um colega jovem desses que tem clínicas muito chiques e muito luxuosas e faz muito protocolo disso ou daquilo, dizer abertamente, alguém ponderar que ele tão jovem já estava sendo julgado pela segunda vez, e ele dizer na tranquilidade que se ele fosse cassado, ele continuaria dono de clínica e milionário. Então aquilo me chocou, porque assim, eu entendi que não era ser médico o propósito dele. O objetivo não era promoção de saúde, né? Era só uma ferramenta. Um ramo de mercado onde ele podia atuar e ganhar muito dinheiro. E a outra que me chocou muito, eu entrava nas lives de algum desses colegas para entender algumas coisas, e uma vez o cara perguntou, quem aqui só atende particular, só atende privado? E alguém respondeu, eu. E o cara perguntou, quanto é que você cobra por consulta? E o colega disse, não, R$500. E o cara fez, e o cara vai quantas vezes por ano a você? Ele fez, não, 3, 4. Ele fez, vamos botar 4. 4 vezes 5, 20. Então, R$2.000 por ano. Se esse cara for para você por 10 anos consecutivos, ele vai te pagar R$20.000. Se tu vender um protocolo para ele de R$20.000, ele te paga 10 anos em 1 mês ou em 3 meses. E aquilo me chocou, porque do ponto de vista mercantil é totalmente coerente, faz todo sentido, mas também ficou muito claro assim, o cara está se lixando, o cara não está preocupado com a saúde do outro, o cara não está preocupado em construir uma relação médico-paciente, o cara está preocupado
em como tirar dinheiro de alguém mais fácil, e deixando bem claro, as minhas ideias são de centro-direita, tá? Eu me enquadro que chama da Você direita. é um cara de mercado. Eu sou a direita, como o pessoal chama, a direita pensante, ou a direita, não sei como é que chamam hoje, mas a direita que tem um olhar para o social também e que acha o seguinte, as coisas precisam ser, digamos assim, valoradas. Então, o médico estuda muito, trabalha muito, tem muita estabilidade, precisa ser bem remunerado. Mas medicina não pode ser comércio. Médico não pode ser... Quem quer ficar muito rico, quer vender muita coisa, vai para o comércio, vai ser comerciante, vai ser outra coisa, não vai ser médico, não. Porque a saúde... Você tem que gostar primeiro de gente. Você tem que, em primeiro lugar, estar a saúde das pessoas. Beleza. E você tem que ser bem remunerado, porque você é exposto a muito estresse, você se esforça muito. A ordem dos fatores, ela interfere no produto. Pronto. Se eu só pegar um gancho que você falou, atrapalhar um pouco o Érico, a gente fala aqui, vai falar 1000 vezes nos nossos episódios, e vocês falaram, e vão falar 1000 vezes para os pacientes de vocês, e aonde vocês, professores e preceptores, assim, individualizar, olha quem é você, a avaliação médica de rotina, check-up, o nome que o valha, individualizado, você pode, em populações selecionadas, solicitar um TSH como screening, individualização, você pode, se precisar, prescrever reposição hormonal com testosterona, que o mote inicial foi esse, individualizando, etc. E aí, você usou uma palavra, Fabinho, protocolo. Protocolo, você pega um rebanho, me desculpe o termo, você pega um rebanho e submete todo mundo ao mesmo remédio. É o contrário do que a gente está falando. É exatamente o contrário. Toda a literatura médica mundial caminha no sentido de individualização. A oncologia avança a passos largos para o remédio da pessoa, né? Terapia-alvo. Isso está revolucionando o tratamento de doença autoimune, de doença autoinflamatória, de doença inflamatória, de doença oncológica. A gente imagina que a gente vai conseguir inibir algumas proteínas com ação em doenças crônico-degenerativas, em coisa de 50 anos, em diabetes do tipo 1, esclerose lateral amiotrófica, doença de Alzheimer, doenças crônico-degenerativas. É possível que exista um impacto das terapias-alvo de condicionar produção ou suprimir produção de determinadas proteínas, individualizando. Então, nos últimos 25, 30 anos na área de saúde, a gente caminha para a individualização. Aí a proposta é fazer um remédio para um rebanho, para um protocolo, uma coisa meio... Eu acho que mais do que isso, não é nem um remédio, é uma maneira de tratar igual para todo mundo. Uma das coisas que muitos desses colegas vendem é que vai tratar você individualmente. Então, eu vou fazer essa receita específica para você. Mas quando você vai ver, a receita é uma receita de bolo. Ele não quer saber comorbidade que você tem, idade que você tem, nível, expectativa de vida. Então, ele vai fazer aquela mesma receita de bolo, como você comentou aqui, para todo mundo. Então, a gente já cansou de ver pacientes com mais de 60, 70 anos, nos exames de rastreio dele, solicitação de hormônios femininos, uma mulher de 80 anos. Você já sabe que ela está na menopausa há 30. Por que eu quero saber se o estrógeno dela está baixo? Não vai mudar nada da minha conduta. Progesterona, eu sei que ela está baixa. Ela está na menopausa há 30 anos. 30. Ele esqueceu de falar com a paciente. Quantos anos você está na menopausa? Eu preciso pedir esse exame? Não tem fundamento. Não tem o menor sentido. Então, essa é a questão. Eles vendem a individualização que não conseguem fazer, porque não conseguem raciocinar como individualizar para cada paciente realmente. Isso admitindo que nesse tal protocolo tem alguma medicação, né? Sim, porque nem sempre tem. Nem sempre tem. Exatamente. Então, essa é uma outra... E uma coisa que a gente queria... Acho que seria interessante a gente comentar. Existem remédios variados para vários tipos de problemas, e esses remédios eles têm vias de ação diferentes e maneiras de você medicar, de você administrar aquela medicação, que vai ser muito importante na ação do remédio. Então, tem remédio que você realmente pode utilizar de um mecanismo que ele seja liberado lentamente e cronicamente. Tem remédios que você tem que ser administrados para ele ter um efeito imediato, repetidas vezes durante o dia, porque a minha vida da droga é curta. E ele precisa ser administrado várias vezes para ter um efeito. E a fisiologia da substância pode ser funcionar em picos. Exato. Então, você não pode colocar, e eu acho que é importante a gente comentar isso, que foi essa resolução agora
que a Anvisa finalmente freou a administração de qualquer medicamento por uma via de administração, que é uma via sabidamente utilizável, que é o implante, só que está sendo deturpada colocando qualquer substância dentro. Então tem implantes colocando substância de ação rápida. No implante não tem sentido. O remédio não vai funcionar. Ele tem que funcionar num pico e repetidas vezes durante o dia. Ele não vai funcionar a ação longa. Alguns hormônios funcionam bem no implante. Outras drogas não. Outros hormônios não. Eles precisam de ações imediatas. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. E é por isso que a Anvisa bloqueou, Fabinho, a gente vai reforçar isso aqui, bloqueou essa prescrição indiscriminada porque não tem estudo. Foi vendido o implante como uma maneira de você individualizar o tratamento, mas com drogas que não foram estudadas para aquela via. Isso não funciona. Eu tenho que ter segurança. Deixa eu fazer só sabe qual é o problema? É porque isso não funciona para todas as substâncias que estão lá. Sim. Mas como nos implantes, às vezes tem 3, 4, 5 substâncias, ou são 3, 4, 5 implantes, sim, que eu também tenho pacientes que fizeram implantes que tem mais de um, né? Alguns têm essa resposta imediata que eu quis chamar a atenção no começo, que vocês chamaram também. A pessoa realmente, como o Fabinho trouxe no começo, tem um trofismo muscular, pode melhorar a massa muscular, a pessoa se sente melhor, a pessoa pode reduzir gordura, a pessoa aumenta a energia, libido. Então, isso é atribuível pelo paciente. Claramente, coloquei tal implante, melhorei. Só que não funciona com o objetivo para qual foi proposto muitas vezes. Funciona para melhorar a estética corporal. Sim. Mas os outros desfechos, determinadas substâncias, só funcionam se elas forem repicadas várias vezes. E não funcionam em 3 meses, por exemplo. E aí, aquele negócio não funciona do ponto de vista médico. Terapêutico. Mas aí, como o paciente se sente melhor, existe essa sensação, que aí eu vou lá para qualquer fome, né? A sensação de que eu resolvi meus problemas, né? Vai no ponto, exatamente como o Érico estava colocando. Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar. Implante é uma via possível. Ponto. Utilizável. É uma via utilizável. Ponto. O que se precisa é de regulamentação. Tem que saber indicação, substância, dose, ter bula. O mínimo que se exige é isso. Quando as sociedades 34 mostraram os dados, a Anvisa ficou tão chocada que optou por bloquear. Nossa impressão é que em algum momento a Anvisa vai liberar isso de novo, só que ela vai liberar com alguma regulação. Por exemplo, uma mulher na menopausa que precisa usar estradiol, vou usar implante de estradiol. Qual dose para mulher na menopausa, qual dose, qual tempo? Um homem com hipogonadismo. Existe, inclusive, um pellet chamado Testopel, que é aprovado pelo FDA. Ele tem bula, ele tem dose, ele tem indicação. Então, isso vai acontecer agora. Múltiplos implantes. Não existe nenhum estudo, zero estudo. Até a data de hoje, a gente vasculhou... Outubro de 2024. A gente vasculhou... Fica gravado. A gente vasculhou a literatura, não tem nenhum estudo com múltiplos implantes, não tem nenhum estudo com implante de ocitocina, nenhum implante com NADP. Então, tem coisas verdadeiramente absurdas e esse absurdo foi totalmente travado agora para tentar fazer alguma coisa de forma mais regular, depois, de forma mais, eu vou usar o termo decente. Porque aí tem um detalhe também. Porque aí tem um detalhe também. Não, científica e decente, porque tem um detalhe. Um implante desse custa 400, 500 reais. Ninguém compra um só. Eu sei porque já me ofereceram mais de uma vez para comprar. Você compra no mínimo 5 ou 10, e quanto mais você compra, menor o custo. E isso você compra consignado. Você compra agora para pagar daqui a 2 meses. Então, se eu compro 10 implantes, cada um a 500 reais, 5 mil reais para pagar daqui a 2 meses. Se eu botar 2 implantes, cada um por 3 mil, é 6 mil. Eu já paguei a conta. Os outros 8 é só lucro. Então, é um negócio extremamente lucrativo. E isso também tem que ser, de novo, nada contra o lucro, desde que o lucro seja de uma forma decente, uma forma explícita, uma forma que traga benefício. Lucrar às custas da saúde, às custas de enganar alguém, não é compatível com a profissão de médico. Na mão do advogado bom, isso é minha interpretação.
Se eu fosse advogado e pegasse uma coisa desse tipo, eu processava alguém por crime contra a humanidade. Eu pedia julgamento de Nuremberg. Alguém que botou um implante de ocitocina, fez experiência in anima nobile. Isso é crime a nível de crime nazista em campo de concentração. E botava... Bom, aí talvez os caras comecem a ter medo e quando tiver punição pecuniária também. Eu acho que a punição pecuniária seria... Agora, eu tô numa posição de fazer essas perguntas retóricas, só para não parecer que eu não sei, mas eu vou ter que perguntar, tá? E tem gente que bota implante de ocitocina, pessoal? É um dos mais vendidos. Zero estudo na literatura. PubMed, Google Escola. Como diz assim, é o hormônio da felicidade e do amor. E do amor. Eu vou vender felicidade E em amor. micro dosagens. Por isso que eu não Por isso que vocês perguntaram o que era felicidade, né? Vocês perguntaram felicidade o que é, porque vocês não usaram a ocitocina, rapaz. Felicidade em cápsula, não, em pellet. Liberações constantes e prolongadas por muito tempo. Nome bonito. É uma coisa inacreditável, né? Assim, realmente fere qualquer princípio ético. Vocês estão preparados para a gente ser metralhado quando isso for publicado? Eu vou mandar as perguntas tudo para vocês. Eu ando com camisa, eu ando com colete à prova de bala normalmente, sei atirar e treinei boxe e jiu-jitsu. Só para deixar, estou ficando velho, mas só para deixar... Vou mandar tudo para você. A gente vai receber, vai ser metralhado, mas é importante a gente falar nesse assunto, né? Pílula da felicidade, minha gente, a gente não controla as coisas. Felicidade é um conceito amplo, né? Do amor, rapaz, a gente não ama só, né? A gente ama alguém, alguém ama a gente. Aí as duas pessoas têm que tomar a mesma pílula, entendeu? No mesmo momento. É um negócio meio... Tem que coincidir. Agora, é bonito e é fácil de vender, né? O hormônio da felicidade do acho amigo. que essa regulamentação da Anvisa, ela vai atrapalhar um comércio muito bem montado nesses últimos anos, de alta lucratividade. E isso, com certeza, vai ter chiadeira, porque você vai afetar, do ponto de vista pecuniário, uma estrutura montada, comercial, muito mais do que médica, vendendo um produto que tem alta lucratividade. De novo, e o que tiver fundamento, que seja comercializado, viu? O que tiver fundamento científico, indicação, bula, que seja estudado. Dose correta. Isso, acho que essa turma não tem a paciência de esperar que esses estudos sejam publicados. A gente citou aqui algumas, de forma extremamente genérica, esse é um assunto bastante profundo, complexo muitas vezes, e terapias-alvo, né? Sim. As terapias-alvo, elas podem ser caríssimas, sim, né? Sim. Elas podem ser, assim, atingir valores pecuniários estratosféricos. Mas, muitas vezes, quando bem indicado do mesmo jeitinho, essa neoplasia pulmonar, há 20 anos, alguns tipos de neoplasia pulmonar eram... uma sentença de morte. Era uma sentença. Hoje em dia, há algumas neoplasias com o estudo adequado, com a expressão do receptor, com a terapia disponível, às vezes você trata com medicação oral. Com todo o respaldo científico, mas esse é o ponto. Com o estudo científico dando todo o subsídio para o seu uso. E com lucro. Decente. Né? E com lucro. E com resultado. Esse aqui é um outro detalhe. Com resultado esse é médico. O ponto, né? Com resultado médico evidente. Os pacientes estão sobrevivendo, comentando exatamente sobre isso, sobre terapia-alvo, por exemplo, na oncologia, que é uma coisa que está mais bem sedimentada. Os pacientes estão vivendo tanto sobre o uso dessas drogas que são caras, que um dos questionamentos está sendo esse, assim, isso vai ser economicamente viável se mantiver nesse mesmo padrão? Essa coisa a gente pode extrapolar para a obesidade também. Os remédios são eficazes, eles conseguem controlar o peso de muitas pessoas. Mas o custo dele estão tornando eles ineficientes, porque eles estão ficando muito caros. A longo prazo, quando a gente pensa em obesidade como uma doença crônica que merece ser tratada a longo prazo. Eu queria trazer vocês dois. Comenta isso. Eficácia é diferente de eficiência. Os residentes mostraram lá no isso em estatística. No clube de revista lá do IMIP, os residentes mostraram um estudo com cirurgia bariátrica, dizendo o seguinte, comparando o semaglutida, que é uma droga fantástica, semaglutida 2,4 miligramas, com cirurgia bariátrica no primeiro ano. A semaglutida é mais eficaz e eficiente. No segundo ano, empatou. O segmento era de 5 anos. Terceiro, quarto e quinto ano, a cirurgia era mais eficaz e mais eficiente, cara. Então,
E aí, assim, duas coisas. A primeira, eu queria trazer vocês dois para conversar sobre essa doença, né, que é a obesidade, faz parte dessa hidra de Lerna que a gente estava falando, essa doença de múltiplas cabeças, da qual uma é a obesidade. Em outra oportunidade, não me esqueça. A outra coisa, assim, já que vocês usaram IMIP, o IMIP é que tem gente que vai ver esse negócio aqui que não é de Pernambuco, não sabe o que é, né? Se chama Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, começou como hospital de pediatria na década de 60 e era um Instituto de Medicina Infantil, né? Depois agregou a saúde materna, se tornou um Instituto Materno-Infantil, era de Pernambuco, à época, e cresceu para ser uma grande escola médica, né? Hoje é um hospital geral com todas as áreas, agregando a medicina interna, a clínica médica, que eu tive o orgulho de fazer parte da fundação da clínica médica, e cirurgia geral. Se chama Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, em homenagem ao fundador, né, Fernando Figueira, e que hoje talvez seja um dos maiores hospitais norte-nordeste, vou chamar universitários, apesar do nome ser Faculdade Pernambucana de Saúde, é um dos maiores hospitais que a gente tem aqui, digamos, tem uma vocação de assistência tão grande quanto a vocação de ensino, tão grande quanto a vocação de produção científica. E quando os meninos falam Clube de Revista no IMIP, é discussão científica do mais alto nível, podem ter certeza. A gente vai falar de obesidade, um dia eu vou trazer vocês dois aqui de volta. Eu estava me lembrando de um caso aqui, que eu até discuti esse caso com o Érico, até lá com o grupo da gente. Esse caso eu tenho que contar, porque é interessante, talvez ilustre muita coisa. Chegou uma mulher, uma jovem senhora legal, 50 anos, né? Quando a gente faz 50, a gente tem que chamar de jovem. Uma jovem senhora de 50 anos. Que, na verdade, quem eram meus pacientes mesmo? Era o pai, a mãe e a irmã dela. Então, ela foi... por que você veio aqui? Não, eu vim aqui porque minha irmã disse para eu vir, minha mãe disse para eu vir, certo, mas por que você veio? Não, porque eu botei um implante de testosterona e minha irmã está desconfortável, minha mãe e tal, e queria que a sua opinião, mas eu vou logo lhe dizendo, Fábio, porque eu não vou tirar de jeito nenhum. Eu digo, tá, qual tipo de implante? Ela fez, não, é um implante não absorvível. Eu digo, então, nem que você quisesse tirar, podia, para tirar, ser uma novela, mas... Tá, deixa eu ver teus exames. Já que tu veio aqui, a gente começou, deixa eu olhar teu exame pelo menos. Ela fez, deixa eu logo dizer uma coisa. Nunca me senti tão bem na minha vida. Eu não preciso comer, eu não preciso dormir, eu tô malhando, eu tô assim, eu tô assado, a minha libido nunca teve tão alta, não sei o quê. Beleza. Aí peguei os exames dela, eu mostrei isso a você, testosterona dela total, número mais, 1084. Aí, por coincidência, eu tinha feito alguns exames há menos de uma semana, e aí eu estava com o exame de testosterona também. Você dosou sua testosterona, doutor Fábio? Eu tinha uns exames que... Você está com hipogonadismo, não? Rapaz, não, mas aos 50 anos você quer tirar algumas dúvidas. Aí eu mostrei a minha testosterona estava em 531. Aí eu mostrei. Que é? Normal. Aí eu mostrei, eu fiz, a sua testosterona é 2 vezes maior do que a minha. Mais do que 2 vezes, na verdade. Você é 2 vezes mais homem do que eu. Você não está se sentindo muito bem. Você está em fase maníaca. E quando isso passar, você vai ter um rebote muito grande, fora o risco que está correndo. Não, veja. Tranquilo, não sou eu que vou lhe dizer. Você é uma mulher adulta, professora universitária, era psicóloga, professora de psicologia. Dona das suas escolhas. Faça a sua escolha. Eu só estou lhe advertindo que o que você está não é se sentindo muito bem. Você está maníaca. Tá, o resto é com você. Você está sob efeito de droga. Isso é um efeito da droga. Exatamente. Ela está como uma droga adição. Né? O que é mas só finalizando. E é função da gente, como médico, se você vê um exame alterado, você tem que entender por que está alterado e tem que alertar o paciente que está alterado. Quais são os riscos que ele está correndo se manter naquela maneira. Quais são os riscos? Assim, para além do que eu queria comentar, que aí vou lá para o começo da conversa da gente, que existe uma oscilação, correto? Sim. Então, se a gente tem uma alta, provavelmente em algum momento a gente vai ter uma baixa. E a gente tem que trabalhar para estar dentro de uma faixa de tolerância. 2 vezes maior do que o esperado. Normal. Veja,
O dela estava Eu sei. 20 vezes maior do que o normal para uma mulher. Tudo bem, 20 vezes maior do que o esperado para ela, individualizando, que é o mote maior nosso. Em algum momento, isso vai baixar. Sim. E o que é que vem? Aí, para além de risco cardiovascular, as outras coisas que vocês vão falar, como é que a gente espera? O rebote disso, a ressaca, vamos dizer assim, depois que você tem uma fase de efeito de droga álcool, né? Você tem uma fase de excitação ali, né? O pessoal está no brilho, né? Excitação, e depois você tem a fase de depressão, porque o etanol ele tem isso, né? Ele é misto. O que é que vem depois? Você tem os receptores, né? Hormônio para atuar tem que agir sobre um receptor, né? Aquele receptor, a sensibilidade dele vai ser alterada, porque quando você mantém nível tão alto por tanto tempo, ele vai ter um down regulation daquela sensibilidade. E quando aquilo começar a cair para níveis normais, ele não vai perceber, é como se estivesse sem nada, então você vai ter um rebote muito grande de qualquer sintoma. Em mulher isso é menos estudado, mas em homem está bem descrito. O usuário de esteroide anabolizante mantém testosterona de 2.000, 3.000. Quando ele para, eu já vi usuário com testosterona de 800, 900, ou seja, níveis superiores do normal, e o cara com disfunção erétil, com astenia, com depressão, porque ele manteve 2, 3 anos, nível muito alto, desensibilizou o receptor. Quando isso aqui veio para o normal, nível superior do normal, ele estava completamente desensibilizado. É a mesma lógica do diabetes. Paciente que tem diabetes, a gente vê isso direto. Paciente com diabetes mantém glicemia 300, 300, 300, 300, aí você começa a controlar. Baixa para 100, que é normal, e ele tem hipoglicemia sintomática. Sintoma. Porque você tem a mesma lógica. É como se ele fosse para um novo normal, né? Novamente, eu estou numa posição de retórica aqui, né? Por favor, pessoal. Né? Eu sei, tá? Também. Ele vai para um novo normal. O novo normal dele é 2.000. E chega um momento que esse 2.000 não é suficiente, que ele tem que ir para 2.500, 3.000. Dizer isso claramente acho que é meio complicado, mas a maioria das pessoas com esses níveis vão ter os efeitos que eles querem, que eles esperam, que eles estão acostumados. Essa história mesmo como o Fabinho falou, existe esse down regulation, que seria a menor expressão do receptor, menor ação do receptor, mas a maioria desses pacientes que estão sob o uso desses remédios, eles vão, quando eles começam a notar uma diminuição, eles já procuram novamente. Já repicam a dose. A grande questão... Isso condiciona o camarada a ficar usando. Para ter o mesmo efeito. E é o que acontece. Né? Eles são usuários crônicos. Né? Então, pode até começar com a estética, mas depois ele vira um usuário crônico e ele fica dependente químico. É uma química, certo? O objetivo da pergunta era essa a resposta. Mas a questão, o que a gente tem como oferecer como médico, novamente falando, se o paciente nos procura, a gente indica que ele pare e ele aceita parar e ele quer parar, a gente tem que estar preparado para tratar. E você vai ter que fazer um desmame. Isso é o que a gente faz em qualquer medicamento que você está tomando e tem um efeito crônico que você precisa diminuir por qualquer motivo que seja, você tem que fazer um desmame. Sem dúvida. Especialmente de droga de ação longa, como é o caso da maioria desses hormônios que a gente aplica de maneira crônica, em doses mais suprafisiológicas, como foi feito nessas situações. Então, a gente precisa também estar preparado para ajudar o paciente e desmamar para que ele entre de novo na faixa da normalidade. Sem fazer sinais e sintomas de hipogonadismo. Sem fazer tanto sinal e sintoma. Ele vai fazer em algum momento. E ele tem que estar preparado para isso. E a gente também tem que estar preparado para isso, para tentar ajudar ele a passar por essa fase da melhor maneira possível. É igual um dependente químico, né? Essa foi a frase mais... Érico, agora foi talvez a fala mais importante de tudo que a gente discutiu até agora. A gente não é juiz nem é carrasco. Ajudar. A gente nem é juiz nem é carrasco, tá? Aquele negócio, eu quero que se dane, não sei o quê. Você vai ter que dizer, velho, eu entendo que você é uma vítima, você quer ser ajudado, eu quero lhe ajudar. Você vai ter que ter algum grau de tolerância, porque você vai ter algum sintoma. O que eu vou tentar fazer é minimizar o teu sofrimento, mas tu vai ter por um período de alguns meses tu vai sofrer, mas eu estou junto contigo, se você quiser. Se você não quiser, meu velho, aí eu não posso, mas eu vou estar aqui. Se você quiser ajuda,
É A isso. gente tem que estar apto a oferecer ajuda, né? Perfeito. Ser receptivo. Perfeito. A gente traz o aspecto dos efeitos da medicação crônica, de uso crônico, como tantas outras, e de algum comportamento de estimular receptor que a nicotina faz, Sim, que se a pessoa se torna um Exatamente. dependente químico, e aí são os efeitos do uso da medicação e não é abstinência a palavra, mas da quantidade de remédio que a pessoa precisa ter para estimular o receptor que está, porque a sensibilidade do receptor vai mudar, beleza. E agora, e os efeitos do uso crônico de quem não quer parar? Isso tem potencial de dano ao organismo, a literatura traz isso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre? A literatura traz pouco isso. Isso é pouco estudado. Primeira coisa, tem que ficar claro isso. Veja, quem usa essas medicações, da maneira que são utilizadas, a maioria das vezes de maneiras ilícitas, já que são drogas que não foram estudadas, ela não tem bula. Não tem bula desse implante que ele manipulou e mandou colocar. Ficar claro, essas drogas são manipuladas. Esses implantes são manipulados. No Brasil tem um implante. De novo. Um implante da indústria farmacêutica. Só existe com bula. Um implante com bula. Esse aí é registrado na Anvisa. Você pode usar. E a principal finalidade dele é para controle de natalidade. É um excelente anticoncepcional, talvez o melhor. Quer dizer que o resto não tem bula? Não tem bula. Ah, que legal. Certo. Né? Então isso tem que ficar claro. Então, esse contexto tem que ficar ciente para o paciente, né? Porque ele vai ter como não é estudado, a gente tem pouco registro disso. Mas o que é que se espera? Do pouco que foi estudado, o que é que se mostrou? Existe um risco aumentado de tromboembolismo arterial e venoso. Está claro na literatura, existem registros. Existe um aumento da possibilidade de efeito cardiovascular em doses suprafisiológicas. E existe um efeito que aí não está muito claro do ponto de vista cognitivo desse estímulo a longo prazo. A gente não tem esse... É a longo prazo, né? E também existe efeitos ainda do ponto de vista neoplásico, que a gente não tem certeza. Esse estímulo a longo prazo, qual o impacto que isso vai ter? O que é que a gente tem de estudo que a gente podia comentar rapidamente aqui, por exemplo? Para pacientes hipogonádicos documentados com sintoma, com indicação, tem um estudo feito com uma via de administração tópica, né? Bem gel na pele, que mostrou que do ponto de vista cardiovascular, você estudando basicamente por 3 anos, não teve pior desfecho do que o paciente que fez placebo. O que para risco cardiovascular não seria um prazo foi neutro. considerado. Não seria um prazo longo, nem para risco cardiovascular teria mais tempo. Mas foi neutro, Mas bem foi específico. Então, pode não haver. Não okay. Aumentou o risco de câncer de próstata, mas aumentou o nível de PSA. Então, aquele paciente que tem um câncer de próstata que estava lá indolente, ele pode ficar evidente. E teve um achado que foi muito estranho, que a gente não conseguiu explicar até hoje, foi que mesmo nessas doses aparentemente feitas da melhor maneira possível, que seria doses diárias em gel, respeitando a fisiopatologia, usar pela manhã, tal, aumentou o risco de fratura, que a gente até hoje não consegue explicar. E dificilmente um outro laboratório vai querer fazer uma outra via com doses mais altas para estudar um desfecho tão a longo prazo como fratura. Então é uma coisa que a gente não consegue estudar. E se a gente achava que a testosterona podia ter um efeito benéfico no osso, e aparentemente... Essa discussão desse ponto que você traz é curiosa, né? Porque muito curiosa. Assim, o homem demora mais a fraturar, a começar a fraturar, né? A testosterona, em teoria, diminuiria. Isso. Seria benéfico para o osso. Aí você traz um estudo de reposição. Que não. Parece que a sua aquele negócio, né? Parece que a testosterona fisiológica, endógena, tem um efeito protetor. Um marcador de saúde. Muito mais do que uma correção. E a reposição talvez não tenha efeito para isso. Efeito para isso. Talvez tenha até malefício. É a pergunta que precisa ser respondida, mas que ainda está em aberto. Tem estudos de coorte, tem um iraniano chamado Muladham, assim, que trabalha em Cambridge, que ele tem uma coorte grande, que ele mostra que o paciente realmente hipogonado, porque ele usou o ponto de corte que ele usou para diagnóstico de hipogonadismo foi abaixo de 200.
o número é de novo, mas, ou seja, era o cara inquestionavelmente hipogonádico. Quando ele repôs para manter o cara ali em 400 e pouco número, tá? Mas, ou seja, num nível inferior do normal, na coorte dele teve diminuição de mortalidade, mas é uma coorte, tudo bem, é uma coorte de Cambridge, mas é uma coorte. Então, o que é que eu estou querendo trazer à baila com isso aí? Talvez no cara realmente comprovadamente hipogonádico, você tenha esse benefício, tá? Embora isso não é uma resposta fechada ainda. A resposta fechada é o estudo que foi, aspas, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, mostrou neutralidade, mostrou segurança. Então, a gente pode afirmar pelo menos segurança cardiovascular. Talvez benefício... Bom, vai essa discussão. Mas, com certeza, déficit e excesso, dose suprafisiológica, você vai entrar na roleta russa. É opção, é escolha. E a gente não pode ser carrasco nem juiz de ninguém. E eu digo, mas aí eu digo, eu não sou pai de ninguém. Eu tenho 3 filhos. Quem tem filho grande é elefante. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um que ainda digo a ele, você ainda tem que fazer o que eu quero, porque ainda é menor de idade, os outros 2 são maiores já. Então, eu digo, meu amigo, a minha função já mudou. A minha função agora é de conselheiro. Eu posso te dizer o que eu acho, mas a bola está contigo. E o médico é um grande conselheiro, né? Sim. É o que a gente faz, a gente aconselha, né? Muito bom, muito bom. Mas só reforçando essa mensagem final, de que assim, repor em quem tem deficiência, eu acho que vai ser benéfico para a maioria dos pacientes. Especialmente os homens com hipogonadismo, aqueles que estão sintomáticos, eu acho que a gente deve tratar e a gente trata pouco. A gente já discutiu isso algumas vezes. No nosso livro a gente achou um artigo que mostrou isso, isso que ele está dizendo aí. Um artigo que a gente levantou mostrou que nos Estados Unidos a maioria dos homens em uso de testosterona hoje não tem indicação. Não tinha indicação. Mas a maioria dos homens que precisa não está usando. Não está usando. Então a gente trata pouco. E a gente acha que tem que tratar mais para quem merece tratar. Você vai melhorar a qualidade de vida do cara. E conversar sobre isso para que as pessoas entendam que talvez isso seja passageiro, né? Sim. E aquele benefício tenha um custo para a qualidade e quantidade de vida deles. Né? E o que a gente comentou logo no começo do bate-papo, a história do hipogonadismo funcional. Sim. O hipogonadismo funcional ele tem que ser muito bem investigado, porque você tem que tratar a causa que está levando ao hipogonadismo. O hipogonadismo é uma resposta. Se você tratar só o hipogonadismo sem tratar a causa, você não vai resolver. A gente poderia citar, assim, classicamente, paciente com obesidade. Esse talvez seja o mais bem documentado. O tratamento é a causa do problema. Você tem que focar na obesidade. Melhorou a obesidade, muitos melhoram do hipogonadismo. Melhorou a obesidade e o hipogonadismo persiste, talvez esse cara tenha 2 problemas. Aí eu tratei a obesidade, vou manter o tratamento da obesidade, e a gente vai discutir se vale a pena fazer um tratamento. Como inequivocamente a obesidade tem relacionados desfechos adversos já bem documentados, aí o caminho vai ser tratar a obesidade de toda forma. Eu vou aceitar o livro que vocês disseram que tinham que me dar, e agora eu vou ficar mais no pé de vocês. No próximo que vocês forem fazer, vocês têm que me chamar para colaborar. Certo. Porque eu tive uma paciente, só para a gente caminhar para o fechamento mesmo, lembrar as pessoas que isso, apesar de não ter bula, é remédio, né? Tive uma paciente que internou, não quero fazer novamente, pessoal, isso aqui não é um consultório, não é recomendação, você procura o seu médico. Mas ela, uma mulher na faixa dos 40 anos, fez uma trombose venosa profunda. E aí existe um caminho de raciocínio clínico, que também isso não é objetivo, que você faz uma trombose provocada ou faz uma trombose não provocada, dependendo da faixa etária, de fator de risco. Os caminhos de diagnóstico diferencial de propedêutica, eles podem ser diferentes. Usa algum remédio? Não uso remédio. Usou tal? Não usou. Tomou alguma substância? Não tomou nenhuma substância. E se caminhou, né, na propedêutica. No 4º dia, né, de ajuste de anticoagulação, não havia acesso aos novos anticoagulantes, ainda existia a dúvida se havia ou se não havia, se no anticorpo antifosfolipídio de trombose, ela tinha tido uma história de perda gestacional, então a gente estava esperando para saber se a gente podia usar os novos anticoagulantes, os DOACs, e esperando o laboratório. Doutor, oxandrolona é remédio?
Então, sim, eu consigo estabelecer uma relação causal direta entre a oxandrolona que ela usou e o fenômeno da trombose venosa profunda. É um caso único, a gente não consegue afirmar que existe relação causal. Mas o que a gente já consegue, pelo que tem na literatura, é afirmar que é possível. Sim. Que exista, né? E pode ter colaborado. E aí, só tentar, para o pessoal que está vendo, esse tipo de substância, seja ela na via que for, pessoal, é remédio. Não é suplemento, né? Não é suplemento, é remédio. E quando alguém pergunta, é remédio? Rapaz, tá tomando algum remédio? Tá. Né? Aquele implante que você esqueceu é remédio. Isso é importante quando vocês forem expostos a alguma condição de saúde de intercorrência. Com isso, eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui e já deixar convite para as próximas. Como vocês puderam ver, é um bate-papo onde a gente fala até da área de saúde, né? Sim. A gente fala, inclusive, da área de saúde. Começamos com felicidade, né? E vamos acabar com felicidade. Acabar com felicidade. Agradecer a Bruno, a Aline e a Heitor, aqui do Médico Residente, que estão gentilmente aqui cedendo o estúdio para a gente conversar sobre isso. E deixar aí um recado final, se vocês quiserem falar alguma coisa. Novamente, renovando os agradecimentos, Fabinho e Érico. Obrigado por terem vindo. Só dar parabéns a você, Marcinho, por o programa, por prestar esse tipo de esclarecimento de uma forma leve, principalmente para o jovem médico. Acho que o jovem médico hoje vive um dilema muito grande entre seguir um caminho mais árduo, como o Érico falou, mais difícil, mais longo, mas possivelmente o caminho mais certo, ou tentar pegar atalhos. Bom, aí vai estar uma questão de formação também moral, de caráter, etc. Mas isso aí é alvo só lhe Dumbledore. dar parabéns. Isso aí é alvo Dumbledore, viu? Quando você for escolher entre o que é certo e o que é fácil, né? Alvo Dumbledore, né? Em Harry Potter. Obrigado, família. Muito, muito obrigado aí pela possibilidade da gente discutir esse tema de maneira bem descontraída, né? Acho que é muito importante. E esse canal, se realmente pode ser utilizado pelos jovens médicos e pela população em geral também. A população em geral tem que estar cada vez mais esclarecida sobre isso, de que qualquer terapêutica médica ela tem suas consequências e as vias de administração também são muito importantes para cada situação médica. As suas indicações são precisas e você tentar, né, especialmente para o jovem médico, fazer tentar trilhar uma carreira de estudo pós a faculdade é fundamental. Eu sei que é difícil, as vagas de residência médica, que é a maneira de treinamento mais consolidada, a gente podia dizer assim, não são para todos, infelizmente, mas a gente queria deixar aberta a possibilidade de tentar ajudar esses jovens médicos da melhor maneira possível. Não caiam na tentação do dinheiro, né? Não sejam um Fausto, né? Que foi ludibriado pelo diabo e depois vai ter que pagar caro com isso, e talvez a felicidade não chegue para eles, né? Aí com isso a gente fecha, gente. Obrigado. Obrigado, Dimas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais.